Continuando. Então, que você possa valorizar a ausência do seu esposo, querida esposa. Porque estar longe de seu cônjuge é estar carente, é estar com menos, é estar infeliz, é estar incompleto. Ela diz em Cantares 7:10, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Por último, ela se revela conhecedora da formação do seu caráter. Queridos, nada há mais perigoso do que se ver invulnerável, impenetrável. Da mesma forma, nada é tão vulnerável do que enxergar-se como alguém fácil e rapidamente conquistável. Mas a mulher de Cantares desenvolveu uma autoimagem positiva também, quanto à estrutura do seu caráter. Em Cantares, capítulo 8, versículo 10, ela diz, eu sou um muro e os meus seios como as suas torres. Sendo assim, fui tida como digna da confiança do meu amado. Podemos ver nesse texto a afirmação da estabilidade que Sulamita tinha contra os deslizes da fidelidade. Assim, deve ser você, mulher, deve ser você, marido. Você deve despertar no seu amado a confiança. Queridos, o amor conjugal, ele só sobrevive respirando o ar da fidelidade, da confiança mútua e do respeito. Precisamos valorizar essas questões, porque um casamento ele não vai à frente se não houver confiança, se não houver respeito, se não houver companheirismo. E o termo companheirismo, companheiro, companhia, origina da palavra companes, que quer dizer comer pão juntos. Então, precisamos comer pão juntos. O casamento é para se comer pão juntos. Gente, é muito lindo esse texto. Eu adoro as poesias de Cantares de Salomão porque elas nos dão lições importantes e muito sérias com relação a uma caminhada conjugal sadia, uma caminhada conjugal que agrade ao Senhor. Nos meus 34 anos de casamento, eu tenho sentido que Deus tem nos ajudado, porque não podemos, o casamento também, ele não pode se dar, nós não podemos caminhar sem que o Espírito Santo penetre nas engrenagens do nosso relacionamento. Temos, queridos, a cada dia chamar o Espírito Santo para estar junto conosco no nosso casamento. Então, amados, aqui, quando Sulamita diz que ela é um muro fechado, ela afirma que ela consegue ser fiel ao seu marido. Assim, se percebe em Sulamita altos níveis de expressão de autoestima. Em relação à sua aparência, ela diz, sou morena, porém formosa. Em relação ao seu ego, ela diz, eu sou rosa, a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Em relação ao sentimento de posse, ela diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Podemos perceber, queridos, que há o consentimento de um amar o outro, de um ser do outro. Enquanto que vemos relações, sabe, que não retratam a verdade de um relacionamento que agrada a Deus. Há aqui, nessa conversa, nesse diálogo de Sulamita, nesse monólogo de Sulamita, o consentimento
mútuo de um ser do outro, de um pertencer ao outro. Em relação à entrega, Sulamita diz, eu sou do meu amado. E Sulamita também coloca a ausência como algo de grande valor. E ela diz, ele tem saudade de mim. Mas não estou falando de uma ausência tirânica que faz sofrer a ponto de provocar o vácuo da solidão e a desesperança da volta, mas aquela ausência que faz aumentar as suas expectativas de um novo encontro. Muitas vezes, quando Raquel sai de casa para ir à rua, ir ao banco, fazer alguma coisa, né, eu fico, apesar desses 34 anos de casamento, eu fico com meu coração palpitando, doido que ela chegue. Sabe, e aquele momento da distância, quando a Raquel está longe, sabe, eu vivo mais intensamente o desejo de encontrá-la. E quando a campainha toca, ainda sinto ainda aquele baque, né? E sussurro, que bom que ela chegou. Então, queridos, a saudade ela tem que ser geradora desse desejo do novo encontro. E eu te pergunto, será que a distância, por um dia de trabalho, que o seu esposo passe longe de você, funciona como uma alfinetada no seu coração? Faça, queridas, dessa saudade a esperança de que a qualquer momento você vai encontrá-lo, de que a qualquer momento você vai encontrá-la e poder recebê-lo ou recebê-la em seus braços e de ver os seus olhos brilharem de um contentamento por estar diante de você. Lembro-me que quando ainda trabalhava naqueles horários de rodízio da empresa onde eu trabalhava, a Raquel ficava ansiosa para que eu chegasse. Pois embora já naquela época tínhamos 27 anos de casamento, de convivência, ainda ardia e arde até hoje no meu coração o toque da campainha. Como eu acabei de dizer, né? Quando um de nós chega em casa, o outro se sente gratificado. Sabe, é o novo encontro que acontece depois da ausência e da longa espera. Então, quando a Raquel diz, meu amor, que bom que você chegou, sinto-me importante e valorizado, é a minha autoestima que está em alta por me sentir pleno em minha autoimagem. Sou também aquele que provoca um vazio na alma da Raquel. Eu percebo que eu provoco esse vazio na alma dela quando eu estou distante. Querido, quanto ao caráter de Sulamita, ela diz o seguinte, que foi digna de confiança. Mas que fique claro, amados, que boa parte da autoimagem do nosso parceiro somos nós os responsáveis por gerá-la, positiva ou negativamente, dependendo das afirmações feitas por você. Seja por um elogio, por um reconhecimento, pela aceitação, por um gesto de carinho, ou talvez seja por massacres psíquicos, emocionais, que às vezes a nossa incapacidade de atribuir virtudes nos nega. Será que devemos ver só os erros? Não. Quanto vale o objeto do seu amor? Deus diz em João, capítulo 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Então, Deus nos considera objeto do seu amor. Se você colocar o seu cônjuge como objeto do seu amor, o valor dele vai ser tão alto, tão relevante, que os erros e os defeitos serão diluídos pela força deste amor. O fato da criação, da educação que cada um de nós recebeu, ela contribui significativamente para determinar a maneira de como nos vemos e nos aceitamos. A cultura familiar, por exemplo, queridos, cuidado, não traga da outra colônia familiar para a sua colônia, que é a sua vida familiar e conjugal, maus hábitos que sirvam de elementos que adoeçam a sua relação. Preste atenção, queridos. Um cônjuge emocionalmente adulto
pode ser agente de terapia psíquica, emocional e provedor de saúde e rejuvenescimento para o seu companheiro durante toda a sua vida. Porque nós precisamos de trabalhar, como eu disse, essa dimensão da pessoa. Né? Porque depois da autoimagem fragmentada, nós temos ainda a autoestima. Poderá também descer a patamares inferiores. Porque quem vai ter uma autoestima boa se a sua autoimagem está lá embaixo? Quem que chega no espelho se vê feio e vai ficar alegre? Não tem como. Então, quando você tem a sua autoimagem bem trabalhada, você poderá estar mais aberto ao amor de forma mais fácil. E de que forma podemos contribuir, sermos agentes terapêuticos para o nosso companheiro, para a nossa companheira? E eu respondo já, dando lugar à comunicação. Você tem que dar lugar à comunicação, tem que haver conversas, haver diálogo entre marido e mulher. Há uma profunda necessidade, gente, de comunicação entre todos os membros da família, entre marido, entre mulher, entre filhos. Eu e Raquel sempre tivemos o hábito de parar, de nos sentar na cama e conversarmos. Eu, ela, o Fábio, o Maxwell. Nós sempre tivemos diálogo. Devemos procurar virtudes, valorizar gestos, conservar o espírito romântico, esboçar carinho, respeito, amabilidade. Você deve tecer elogios à sua mulher. As mulheres precisam de ser elogiadas algumas vezes por dia. Talvez seja paradoxal para alguns, porque Giló não cai muito no agrado das pessoas, no agrado gastronômico. Mas eu adoro o Giló que a minha esposa Raquel faz. Sem falar que ela consegue, gente, fazer um quiabo sem baba. E eu estou sempre elogiando a sua trivial culinária, que tem sido para cuidar de mim. E entre um elogio e outro, eu vou construindo a autoimagem da Raquel e, consequentemente, elevando a níveis satisfatórios a sua autoestima. E as vantagens que colho disso, meus queridos, que bênção! Um leito cada vez mais prazeroso. Valorize o que a sua amada faz. Seja sensível às necessidades emocionais, psicológicas e espirituais da sua mulher. Procure discernir papéis em tempos adequados. Seja pai, esposo e amante. Saiba definir de maneira responsável esses papéis.